Olá, alunos e alunas! Bem-vindos de volta ao canal que fala de arte de uma forma fácil e simples. Aqui é a professora Vânia e hoje nós vamos falar sobre a literatura de cordel. Então, o que é a literatura de cordel? É um tipo de poesia popular que é muito comum no Nordeste, mas que ganhou todo o Brasil. Disse que ela é originária de Portugal, veio para o Brasil no século XVIII, né? E muito comum no Nordeste, mas no Rio de Janeiro a gente encontra em feiras populares, em praças, e em especial na Feira de Tradições Nordestinas, que é conhecida como a Feira de São Cristóvão. São folhetos que contam uma história que pode ser de qualquer tema, qualquer assunto, em forma de poesia, né, com rima, e são assim feitas por pessoas comuns, mas que de uma riqueza muito grande em termos de literatura. E por que a literatura de cordel tem esse nome? Tem esse nome porque era vendido nas feiras penduradas em cordas ou cordões, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos, né? Então, a literatura de cordel são esses livretos ou esses livrinhos. Esse aqui se chama Erivaldo, Sua Arte, Sua Vida. Tem a capa geralmente colorida, o título e uma ilustração na frente. Então, Erivaldo é esse rapaz que é um artista que faz xilogravura, então tá ele aqui no seu ofício. Quando a gente abre, então tem a história em forma de poesia, então a gente tá vendo aqui os versos e as estrofes. Vou ler aqui a primeira estrofe pra gente poder sentir a questão da rima. Buscando as melhores rimas, vou contar a trajetória de um artista de grandeza para ficar na história, já que seu grande talento é merecedor de glória. Então aqui ele vai contar a história do Erivaldo, que é esse artista que faz xilogravura. E o que é a xilogravura? A xilogravura é justamente a técnica artista com que se faz essas ilustrações que vem na capa do cordel. Vou mostrar mais alguns exemplos de cordel antes de falar mais da xilogravura. Aqui tem um outro exemplo, ó, O Matuto Apaixonado. Então, ó, de novo, o livrinho e a história aqui em forma de poesia, que vai falar sobre a paixão do matuto. Aqui um outro exemplo, que é a briga do Rapa com o camelô. Então o tema pode ser temas do cotidiano, pode ser política, pode ser o amor, pode ser a paixão, qualquer tema pode ser contado nas histórias do cordel. Esse aqui, ó, mais um com uma outra cor, a história da cultura popular em versos do cordel. Então a própria história do cordel contada aqui, né, com os cantadores de repente contando a história do cordel. Então, esses desenhos, né, as ilustrações que vêm na capa do cordel, como eu disse, são feitas através da técnica da xilogravura. E o que é a xilogravura? É uma técnica de gravura feita em madeira. A técnica da gravura pode ser feita em madeira, e aí recebe esse nome de xilogravura, pode ser feita em metal e pode ser feita em pedra. Em madeira, como o artista faz isso? Ele pega um pedaço de madeira, vou mostrar aqui um exemplo, que é uma matriz. Aqui é uma matriz de xilogravura, onde ele vai fazer o desenho e depois ele vai cavar esse desenho, né? Vai gravar esse desenho na madeira, vai tirar todo o espaço em volta. Então você tá vendo aqui, ó, que tem um relevo, né? Essa aqui é um desenho de uma banda de pífano desse artista, o qual eu mostrei o cordel, o Erivaldo. É um artista daqui do Rio de Janeiro e esse trabalho eu encontrei justamente na Feira de São Cristóvão. Então ele faz o desenho, tira as beiradas, né, cava, e a placa de madeira fica sendo como uma espécie de carimbo, né? Com o desenho ele fica em alto relevo,
né? Você vê aqui, ó, que aqui tem um espacinho e a placa de madeira fica sendo como se fosse um carimbo. Depois do trabalho pronto, por que que o desenho está em preto? O artista vem com um rolinho de tinta e passa a tinta sobre a placa de madeira. Normalmente é preta, mas pode ser colorida também. Depois ele traz a folha de papel sobre a placa de madeira e faz uma pressão, né, sobre a placa de madeira e a folha e faz um decalque, né, faz um carimbo e transfere o desenho da placa de madeira para a folha. E aí ele pode repetir esse processo várias vezes, tendo várias cópias do desenho em várias folhas diferentes. Então é assim que se dá o processo da xilogravura, onde se transfere o desenho da matriz de madeira para a folha. Então eu vou contar aqui também uma experiência que eu já fiz esse processo com os meus alunos da Escola Municipal Jorge Ayres de Lima, que fica localizada no bairro Parque São José, em Belfor Roxo, mas nós não fizemos com madeira, porque seria algo mais difícil, né, ter esses materiais, nem com pedra, nem com metal. Nós, ao invés de usar a base de madeira, nós utilizamos bandejinhas de isopor, que são comuns de vir no supermercado com alimentos, com frios, né? Não aquela folha de isopor que a gente usa para fazer maquete, não. Bandejinhas de isopor que a gente compra com alimentos. E aí a gente chama de isogravura, iso de isopor. Então, gravura em isopor. Então, a gente pega aquela bandejinha de isopor, corta as beiradinhas, se ela tiver abas, pega para fazer o desenho na bandeja um palito ou uma caneta sem ponta, faz o desenho à sua escolha. No caso, com esses alunos, o tema do desenho era livre. Os alunos fizeram o desenho à vontade, né? Cava, né? Entre aspas, né? Faz uma pressão no isopor para fazer o desenho, tomando cuidado para não furar, né? Depois do desenho pronto, a gente passa tinta guache. Pode ser pura, se ela não muito líquida, a tinta um pouco grossa. Se ela tiver muito líquida, você pode misturar com cola. Passa a tinta com um rolinho. E aí, depois de passar a tinta, a gente prensa, né, faz uma certa pressão daquela bandejinha, daquela plaquinha de isopor sobre o papel e transfere o desenho da plaquinha de isopor para o papel. Então aí a gente faz a técnica da gravura em isopor. Eu vou mostrar as fotos de como foi esse processo e o resultado final desse trabalho com os alunos das turmas da EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, da Escola Municipal Jorge Ayres de Lima, um trabalho que nós realizamos no ano passado, em 2019. Foi um trabalho muito legal, muito bonito. Os alunos gostaram bastante, eles aprenderam então sobre a cultura popular, sobre a literatura de cordel, sobre a xilogravura e fizeram esse trabalho que vocês vão ver a seguir. Então, se você gostar, você pode tentar fazer na sua casa. Você só vai precisar de uma bandejinha de isopor, dessas que vem com queijo, com presunto, que compra no supermercado. Então você vai fazer o reaproveitamento desse material e vai fazer uma técnica artística bem legal, bem interessante e que você vai poder reproduzir o desenho várias vezes, tá? Então a técnica da gravura com a bandeja de isopor. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e apareça mais vezes no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!